Afinal de contas, Breno, você traz em destaque lá no canal do Breno Galante de ontem para hoje um trecho da sua entrevista com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol, falando justamente sobre o Siga. O Siga funciona, Breno Galante? Um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Fernando, Seabra, turma de casa. Essa é uma grande questão, né, para o torcedor do Atlético. Primeiro, eu acho que tem que deixar claro para todos os torcedores que o Siga não é uma novidade do Atlético. Hoje, em todos os clubes do Brasil, existe um determinado departamento para poder monitorar o mercado e analisar o desempenho dos jogadores. Isso não é novidade aqui no Atlético, né? Isso é feito de praxe em todos os clubes. Agora, o torcedor quer ver resultado. Quando a coisa não funciona, a culpa tem que cair em cima de alguém, né? Nós estamos falando aí do Paulo Henrique. Ele foi uma contratação que não acertou no Atlético, mas lá no Vasco, hoje ele é tido como um jogador que está em alta. O Ramon Dias gosta do jogador, pediu para contratar o jogador, para comprar o jogador. Tem alguns aspectos que têm que ser analisados, né? Às vezes a cobrança da torcida é diferente de um lugar para o outro, o jogador se adapta melhor numa cidade, não em outra. Às vezes um time joga de acordo com a característica de um jogador, ele se encaixa melhor e às vezes não. Mas hoje é essencial o trabalho do Siga. Para mim é algo que não tem como nenhum clube hoje abrir mão disso. Os clubes, eles têm esse monitoramento. O Atlético, como o próprio Rodrigo disse semana passada no meu canal, todos os jogadores emprestados pelo Atlético têm um acompanhamento feito mensalmente pelo Siga para entender até a necessidade, de repente, de um desses jogadores retornarem e poderem suprir uma lacuna dentro do Atlético. Vale lembrar o Nathan Silva em 2021, quando ele vem do Atlético Goianiense de volta pro Atlético, né? O Siga foi consultado e mostrou, o Cuca falou, eu gostaria desse jogador, ele é do Atlético. O Siga mostrou o desempenho dele, os números dele dentro do Atlético Goianiense e aprovou prontamente que ele pudesse voltar para o Atlético. Então eu acho que é um departamento muito importante hoje para todos os clubes de futebol, Pedro. Agora, quando a coisa dá errada numa contratação, o torcedor não perdoa, né, Pedro? É verdade. E já tem muita gente aqui falando justamente sobre contratações, naquele exercício que a gente está tentando relembrar hoje, acertos e erros aqui dos times. Quando chegou no Atlético aqui já tem alguns nomes aparecendo. Bom, ainda sobre essa situação de mercado, essas novidades aí da semana, você já está conseguindo, Breno, vislumbrar algum próximo passo que o Atlético vai fazer? Porque para mim ainda tá bem, assim, uma situação nebulosa, né? O que o Atlético vai fazer depois de contratar o Gustavo Scarpa, o que o Atlético vai buscar no mercado de fato e o que o Atlético vai conseguir fazer de vendas. Tá meio incógnita para você também? Cara, Pedro, eu acho que a questão é a maneira com que o Rodrigo Caetano tem trabalhado, né? E eu acho que ele tem trabalhado de uma maneira silenciosa, ele tem conseguido, né, driblar a turma da imprensa. Haja visto que semana passada a gente foi descobrir do Borré, o Atlético já tinha desistido da contratação. Nós não descobrimos no meio do interesse, da sondagem do Atlético. Nós fomos descobrir quando o Atlético já tinha feito a sondagem, já tinha desistido da situação. Eu acho que o Atlético está sabendo lidar bem com essa história, né? De manter um sigilo para não ser atrapalhado no meio de uma negociação. São peças importantes, o Atlético tá visando aí um atacante de área que pode ser inclusive o substituto do Paulinho no meio da temporada do ano que vem. E isso requer, cara, um trabalho minucioso. Você não pode errar, a verdade é essa. O Atlético vai contratar mais talvez 2 jogadores além do Scarpa, e não pode errar, porque são jogadores ali pontuais. O Filipão já demonstrou qual é a característica, né? Ele é aquele jogador para chegar e encaixar na lacuna que falta para poder o time do Filipão render como o Filipão espera. Eu tenho enxergado de maneira natural essa movimentação, sabe, Pedro? A ansiedade do torcedor, ela é grande, porque os outros clubes começam a anunciar jogador. Santos hoje anunciou o Juliano que tava no Corinthians, aí o Dela Cruz no Flamengo, aí o Palmeiras anuncia o Caio Paulista. Enfim, o torcedor fica esperando, mas eu acho que o Atlético tá fazendo a coisa certa, trabalhando devagarzinho,
imagino que já tem coisas bem encaminhadas aí a qualquer momento, né? Antes da apresentação, o Filipão vai ter esses nomes à disposição. Confio muito nesse trabalho feito pelo Rodrigo Caetano, que já demonstrou todo o seu potencial no aspecto de negociação, né? É isso, 4 minutos faltando para 6 horas aqui em O Tempo Esportes. Agora a gente vai discutir e relembrar um pouco daquilo que foi 2023 do Atlético. É claro que ainda vão acontecer alguns outros capítulos, eventualmente, nos bastidores, daqui até o 31 de dezembro, próximo domingo. Só que hoje a proposta aqui no Tempo Esportes é que vocês, ouvintes, interajam com a gente também, que a gente se lembre aqui, 3 pontos positivos, 3 pontos negativos de cada um dos times mineiros. Eu vou fazer o Fernando Martins e Miguel puxar a fila aqui pra gente, porque você já deu algumas boas ideias na nossa discussão pré-pauta, o Fernando. Eu acho que vão sair boas ideias aí dessa. Vamos começar pelos 3 acertos. Cada um vai falar aqui 3 acertos, 3 situações positivas vividas pelo Galo de 2023, Fernando. Tá, vamos lá. Até escrevi aqui os 3 acertos na minha visão, claro. A contratação de Paulinho, né? Para mim foi um senhor acerto, um jogador jovem que veio de 5 temporadas na Alemanha, né? Na Europa, mas um jogador muito jovem, que tem potencial para crescer e fez uma bela dupla com o Hulk. Artilheiro do Atlético na Libertadores, artilheiro do Campeonato Brasileiro, voltou à seleção principal, na verdade foi convocado para a seleção principal, enfim, um baita acerto do Atlético e hoje está super valorizado aí no mercado. Para mim, a contratação de Paulinho foi um grande acerto do Atlético. A segurança defensiva feita pelo Atlético, né? Mais na parte do segundo turno do Campeonato Brasileiro foi um acerto, e aí mérito pro Luiz Felipe Scolari. E uma bem pontual, a redução do valor de ingresso no jogo contra o São Paulo. A gente viu o Atlético arrecadar 3,5 milhões nesse jogo, colocando 53.856 torcedores no Mineirão. E aí a gente fica na expectativa que esse acerto se mantenha para a próxima temporada. A gente viu a festa que o torcedor atleticano fez nesse jogo contra o São Paulo, um perfil diferente do que vinha na arena, né? De perfil de torcedor, digamos assim. E a gente espera que esse torcedor ele não seja esquecido, que o Atlético precisa muito desse torcedor, aquele que vai nas boas e nas ruins, né? Aquele que está sempre ali apoiando. Então eu acho que a redução no valor do ingresso foi um ponto positivo, na minha opinião, em 2023. Foi muito bem nessa. Aliás, o Atlético precisa repensar isso pro ano que vem, o segundo ano com a Arena MRV. E para você, Seabra, quais 3 pontos positivos do Galo você destacaria esse ano? A contratação do Gustavo Scarpa, né? Não tô brincando. Opa. Não fechou ainda não. Essa seria, né? Se tivesse fechado já seria. Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que a campanha do Atlético no Brasileiro foi muito boa. O Atlético terminou o campeonato em 3º lugar. A gente tem uma mania no Brasil de valorizar, claro, o primeiro, né? O primeiro é bom, o resto não vale nada. E não é assim. O Atlético conseguiu terminar o campeonato até a última rodada brigando pelo título. E aí, mas era praticamente, beleza, mas a chance existia. O que eu quero dizer é que o Atlético não encerrou a temporada dele no Brasileiro antes do término do campeonato. O Atlético poderia ter ficado aí, 5 rodadas passeando aí no Brasileiro, como várias equipes fizeram. O Galo não, chegou na última rodada ainda lá em cima e terminou bem. Conseguiu a vaga direta na Libertadores. Eu acho que isso aí tem que ser valorizado realmente. Outro ponto positivo para mim do Atlético em 2023 foi a inauguração da Arena. Eu acho que era um grande sonho do torcedor atleticano ter a casa própria, é legal para a autoestima do torcedor, do time, da comissão técnica, é uma outra casa de shows, né? Vide Paul McCartney, vide outros shows aí que aconteceram lá. Então eu acho que Belo Horizonte ganha também com isso, né? Independentemente do torcedor, mas não foram todos os atleticanos que foram ao show do Paul McCartney, né? Claro, foram cruzeirenses, foram americanos, e isso não tem nada a ver, é uma casa de eventos que Belo Horizonte ganha, isso é legal, para ter mais shows realmente aqui. E pro futebol, claro, sem dúvida nenhuma, né? Pro Atlético ter a casa própria dele. E o terceiro ponto positivo, para mim, foi o Paulinho. O Fernando até destacou a compra do Paulinho, também pode ser, mas o Paulinho em campo, há quanto tempo o Atlético teve em 2021 o Hulk, né? Artilheiro do Brasileiro, e antes foi o Fred, eu até enumerei aqui, o Fred junto com o William Potker e com o Diego Souza, isso foi em 2016, e o Diego Tardelli antes, lá atrás, mas ter o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores também do Atlético, né? Mas ter o artilheiro do Brasileiro é muito importante, é uma marca legal. O Paulinho jogou muita bola, fez uma dupla com o Hulk,
Pernambuco. Então, para mim, Paulinho é um dos grandes pontos positivos aí desse ano. Breno Galante, quais são os 3 pontos positivos do Galo em 2023 que você destacaria pra gente, Breno? Vamos lá. Alguns ia repetir aqui, eu já cortei e já acrescentei outros para poder ficar diferente, porque temos uma boa linha de raciocínio aqui igual, né? Mas olha só, para mim o segundo turno do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Filipão mostrou nesse segundo turno que o Atlético é um time capacitado, um time competitivo. E mais, ele mostrou que ele tem condição de fazer um bom trabalho em 2024. Então esse segundo turno do Atlético me chamou muita atenção e fica um ponto positivo. O resgate de alguns jogadores ao longo da temporada. Arana, que voltava de lesão e havia aquela dúvida se ele poderia voltar a mostrar um grande futebol, e novamente chegou à seleção brasileira e fechou a temporada em alta. O Zarate, problemas particulares ao longo da temporada e também fecha em alta. O Rubens, Filipão deu oportunidade para ele jogar aonde ele gosta de jogar, termina em alta. E o Paulinho, que vocês citaram aí, mas que teve problemas ao longo dessa temporada, quando a torcida vaiou, mesmo fazendo o gol da vitória contra o Bahia, e ele dá a volta por cima e faz um segundo turno magnífico, assumindo a artilharia e terminando como artilheiro do Brasileiro. Então o resgate desses jogadores, para mim, ponto positivo. E a continuidade de Filipão e Rodrigo Caetano para a próxima temporada. Para mim, um ponto mais do que positivo. Há muito tempo a gente não vê o Atlético terminar e começar uma temporada com o mesmo treinador, já ganhando tempo no trabalho de adaptação, de projeto para a próxima temporada. Então, para mim, esses são os 3 pontos positivos aí, Pedro. Boa, bons pontos aí lembrados pelo Breno. Aliás, esse na Bacia das Almas, nessa situação da permanência do Filipão e do Rodrigo Caetano, eu confesso que em determinado momento fiquei bem receoso com relação à permanência do Filipão, mas entendia, né, que o projeto a se seguir, ele dependia das 2 peças juntas, ou de várias peças juntas, entre elas a peça do Filipão, a peça do Rodrigo Caetano. Eu posso falar os meus ao mesmo tempo? Ué. Os erros e acertos? Você vai falar os erros também? Já explico. Já começa, Lá né? Já explico. Já explico. O Galo como mandante. Um erro e um acerto em 2023. Começou péssimo. Perdendo pro Vasco. O jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o América. Corinthians. E aí não só no Brasileiro, né? Na temporada. Temporada. O Galo como mandante. Mas depois que inaugurou a Arena, o Atlético se tornou um grande mandante. O segundo turno do Atlético foi digno de um bom mandante no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, já tem um ponto positivo e um ponto negativo. Felipão, 10 jogos sem ganhar de cara. Que erro! E aí depois se tornou um acerto quando ele ajusta a defesa, como o Fernando lembrou aqui. Ponto negativo, ponto positivo. E o gramado da Arena. Começou um lixo, melhorou. Pra mim, os 3 pontos aqui resumem basicamente erros e acertos do Atlético na temporada. Foi sagaz nessa aí, viu? Foi muito sagaz, e ele roubou o meu erro aqui, que eu tinha colocado o gramado da Arena também, né? Mas eu concordo perfeitamente, gramado da Arena eu coloco como erro o inaugurar o estádio e contra o Santos, e aí a imagem, né? Vergonhoso, fica, né? O goleiro do Santos pedindo ali para colocar um tufo de grama, e a gente viu várias imagens, várias fotos, né? Do gramado queimado, do gramado ter que passar por um processo de recuperação e tudo mais, enfim. Realmente eu concordo demais com o gramado da Arena tenha sido o erro. Depois realmente conseguiram recuperar. Posso continuar aqui? Só concluir que pra mim, perfeito, nem sempre o acerto ou o ajuste ele tá lá fora. Às vezes dá pra acontecer esse ajuste com o processo em andamento. Não é o ideal, mas o ajuste ele pode acontecer. O Atlético deu alguns sinais de que o projeto tem pontos positivos, mas ele precisa ficar muito atento também e não deixar nunca de olhar para esses erros, porque eu quis propositalmente citar erros que posteriormente se tornaram acertos, sem muito alvoroço, sem muito investimento, sem muito alarde. Para mim, esses são os pontos que resumem a temporada de uma certa contrapartida, uma certa contradição que viveu o Atlético
de uma virada de chave a partir do segundo turno do Campeonato Brasileiro, principalmente. Fernando Martins e Miguel, quais seriam os seus outros erros? Já continuando, né? Além do gramado, o erro que eu até citei ontem, né? O pouco espaço para as categorias de base, né? No time profissional, a gente viu poucas caras novas, a gente viu o Alisson, mas não teve sequência, o Rubens já vinha desde o ano passado, né? Então, a gente viu também o Vitinho tendo uma oportunidade, mas também não tendo sequência ao longo da temporada. Tem o Paulo Vitor e o Romulo também, que subiram pro profissional, mas também que não tiveram essa sequência, algumas compreensíveis por conta da loucura que o Atlético estava tentando ali no Campeonato Brasileiro se recuperar depois de 10 jogos sem vencer sob comando do Filipão, enfim, mas que fique aí, né, o alerta para desde o início da temporada usar o Campeonato Mineiro principalmente aí como um teste aí para esses meninos, né, para ganhar a cancha na equipe profissional. E a montagem do elenco, e aí eu vou lá no início do ano, né? A gente viu no jogo contra o Libertad na Copa Libertadores, o primeiro jogo, o Atlético até perdeu, que foi aquele jogo da loucura lá do Cudê no vestiário, enfim, na coletiva. O Atlético estava no banco, tinha o Isaac e o Cadu, jogadores que nunca tinham sequer jogado no profissional. Então, o Atlético tinha vendido Sacha, Ademir, né? Venderam todo mundo ali no ataque e tinha meninos para compor o banco. Eu acho que houve um desequilíbrio aí nessa montagem do elenco. O Atlético fez algumas movimentações interessantes, contratou muitos meias, e o fato da montagem de elenco ser especificamente para um treinador, isso prejudicou muito o Atlético, porque o Filipão herdou um elenco com a característica do Cudê, né? E aí teve que se adaptar. Então eu coloco a montagem do elenco como um erro do Atlético, que depois foi conseguindo ali se adaptar ao longo da temporada, mas no início a montagem deixou a desejar, na minha opinião. Falávamos muito sobre a força de banco, né? Que o Atlético não teve da temporada passada pra cá. Breno Galante, quais são os 3 pontos negativos, na sua opinião, desse ano? Bom, vamos lá, Pedro. Primeiro eu coloquei aqui o erro da desclassificação da Copa do Brasil. Uma classificação que estava nas mãos do Atlético, e eu acho que faltou a intervenção de alguém da diretoria do Atlético para que brecasse o Cudê com aquela estratégia maluca que ele teve de poupar alguns titulares, entre eles o Hulk, no jogo lá de Itaquera. Eu acho que esse foi um erro. Alguém tinha que ter chamado o Cudê num canto, porque essa escalação já tinha sido de conhecimento um dia antes de todos, inclusive o Hulk um dia antes já sabia que ele não jogaria e não começaria. Então eu acho que aí tá um erro que poderia ter sido, né, conduzido de uma outra maneira. Esse é um ponto. A troca de treinador no meio da temporada, eu sempre acho que é ruim. Pode ter sido um erro, mas a demora pela troca foi um erro maior, porque o Cudê já não tinha mais clima para jogar no Atlético depois daquela entrevista que o próprio Fernando falou aí sobre a Libertadores. O Atlético ainda levou o Cudê por mais tempo, foi levando, foi engolindo o treinador, a diretoria não queria. Eu acho que isso teve um peso interno pro grupo do Atlético, foi um erro para mim, essa demora na troca até do Cudê. E coloquei aqui também o desempenho do Atlético contra times da parte de baixo da tabela. Quando mais precisou para pontuar, deslizou contra esses times e deixou um título escapulir, porque o Atlético teve chance de, mesmo fazendo uma bela campanha como 3º lugar no Brasileiro, de ser campeão brasileiro. Era só ter conseguido alguns pontos contra times que estavam na parte de baixo da tabela. E aí a gente vai lembrar aqui de Curitiba, vamos lembrar do América, vamos lembrar do Cruzeiro. Então, para mim, esses são os 3 pontos que eu coloco como negativos desse ano no Atlético. Boa. 6:10 aqui no Tempo Esporte. Estamos elencando agora alguns erros, né? Pontos negativos que fizeram parte, né, do 2023 do Atlético. Qual é a sua opinião a respeito dos erros, hein, Seabra? Olha, Pedro, eu falei sobre o Atlético terminar bem o Brasileiro, e aí eu vou muito próximo do que o Breno disse ali, a oscilação enorme do Atlético no Brasileiro. Isso para mim foi muito ruim, muito errado do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu pontos. O Breno falou de vários times ali, o Atlético perdeu os 2 jogos pro Vasco. O Vasco quase sendo rebaixado aí na reta final. Então, e naquela reta final do Cudê e o início do Filipão também, foi uma coisa horrorosa, assim. Ali, sinceramente, eu achei que o Atlético não ia para lugar nenhum, não ia terminar nem entre os 6, sei lá.
e depois conseguiu se recuperar e tal, mas essa oscilação muito grande fez com que o Atlético perdesse praticamente o título do Brasileiro, né? Poderia ter conseguido alguma coisa melhor, poderia ter sido campeão brasileiro se não tivesse oscilado tanto, principalmente contra os times da parte de baixo da tabela, né? Outro ponto positivo que eu acho, a eliminação do Atlético nas oitavas da Libertadores. Eu acho que mesmo pegando o Palmeiras, era o Palmeiras, beleza, mas eu acho que o Atlético tinha condição de fazer uma campanha melhor, de andar um pouquinho mais, tanto que o Atlético perdeu em casa e foi empatar com o Palmeiras, foi um placar, foram jogos ajustados ali, foram jogos muito apertados, então qualquer um dos dois que passasse, e o Atlético poderia ter passado, eu acho que poderia ter ido um pouco mais. A eliminação da Copa do Brasil, concordo com o que o Breno disse, mas para mim a da Libertadores foi o vacilo maior. Eu acho que o Atlético não aproveitou o fator casa, poderia ter feito um jogo melhor, poderia ter feito um placar melhor em casa, claro, melhor, né? Perdeu em casa, para poder decidir em São Paulo com um pouco mais de tranquilidade, acabou sendo eliminado, faz parte também do futebol, mas enfim. E o terceiro ponto que eu acho negativo para mim do Atlético esse ano foi Christian Pavon. Eu esperava muito do Pavon esse ano, eu achei que esse ano seria o ano do Pavon. Para mim, o Atlético estava contratando um cara com a cara de Atlético, experiência, Copa do Mundo, seleção argentina, e o Pavon para mim foi uma negação. Eu acho que o Pavon jogou assim, ele teve uma ou outra aqui e tal, lampejos. Eu não vi o Pavon nem próximo do que a gente esperava. Então, para mim, foi também um ponto bem negativo aí. Boa, Seabra. 6:12 com 50 segundos, Fernando. Vamos fazer um debate de 1 minuto aqui, eu e você. O Seabra disse eliminação na Copa do Brasil, aliás, na Copa Libertadores, e o Breno na Copa do Brasil. Qual foi a pior? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Pelo contexto. Pelo contexto, né? Tava 2-0 dentro de casa, vai lá com o Corinthians cambaleante na temporada. E pelo adversário também, né? Porque um era o Palmeiras, outro era o Corinthians, né? Tem esse detalhe também. Mas era o Roger Guedes, né? Era o time do Roger Guedes. O Corinthians estava ali bem só, tinha uma estrela solitária que era o Roger Guedes ali, e o Kudê com a estratégia que o Breno falou, né? A gente viu também a estratégia absurda de poupar os seus melhores jogadores aí contra um jogo de mata-mata contra o Corinthians, na Arena Corinthians, que por mais que o Corinthians não estivesse bem, né? Lá ele é sempre forte, ele é sempre difícil de ser batido. Enfim, com 2-0 embaixo do braço, você deixa essa vantagem escapulir e ali nos pênaltis você já viu que o time já tava todo, né? Soberba, Fernando? Acho que sim. Acho que já 2-0 já tô classificado. Eu acho que na cabeça do Kudê foi, não, a gente já tá classificado, o time Corinthians, era pro Corinthians ter tomado uns 4-5 aqui no Mineirão, se a gente for lembrar, o Atlético perdeu o gol e matou o Corinthians. E aí eu acho que ficou na cabeça do Kudê, né? Não, esse time do Corinthians já foi e tal, não vai conseguir reverter. Só que bola é o Corinthians na Corinthians na Arena. Então, na minha opinião, a pior eliminação foi essa. Pra mim, eu tô com o Seabra, a pior foi do Palmeiras, porque 2 anos já tinha acontecido a mesma coisa, a mesma história. E aí você perdeu pro mesmo treinador, pro mesmo projeto por 2 temporadas seguidas. Mas foi o pior momento do Atlético. O Atlético teve grandes momentos em 2021, em 2022 tinha um melhor momento do que esse em 2023. Quando foi jogar contra o Palmeiras, o Atlético tava pior do que nos últimos anos. Então, acho que pra mim foi até natural, porque já tinha aceitado antes de acontecer. Exatamente. Então, na minha opinião, foi isso. Muito bem, deixa eu trazer aqui algumas participações de ouvintes que estão com a gente. O Daniel Afonso, no bairro Floresta, acertos do Galo, Lemos, Batalha e Paulinho. Erros, insistência com Kudê, jogar nas quartas da Copa do Brasil com time misto e fazer notas públicas sem noção. Isso aí foi mesmo. Ganhou até a música no barba aqui, as né? As notas de repúdio realmente foram... elas ficaram banalizadas, né? Porque qualquer coisa era nota de repúdio, então... Clube Atlético Noteiro, né? O pessoal do Barba fez a música aí. Erro do Galo, na opinião do Davi, que participa sempre com a gente aqui, o David. Erro do Galo, manter o Johan, acerto do Galo, dispensá-lo. Opinião dos ouvintes, né? Falando aqui sobre os erros e acertos. Tem mais mensagens também no youtube.com/o tempo. Um abraço aqui para o Daniel participando com a gente, falando aqui sobre dívidas pagas, o tricampeonato no peito, falando sobre acertos do Atlético aqui nessa temporada. Um abração da turma também que participa com a gente aqui, o Joseir de Sabará, o Luiz Freitas mandando mensagem pra gente aqui, o Silvio Araújo
também participa de O Tempo Esportes nesta terça-feira. Grande Rapel Rocha tá por aqui também. Eu vou fechar o noticiário do Atlético com uma polemiquinha que eu recebi de um ouvinte aqui, é o Wesley Freitas. A diferença do Galo pro Cruzeiro tá aí. Enquanto vocês colocam uma vitória do Cruzeiro sobre o Galo como um ponto positivo da temporada, pro Galo, uma vitória sobre o Cruzeiro não passa de obrigação. Tá aí a diferença da grandeza dos clubes hoje em dia. Eu discordo no quesito grandeza que ele cita aqui, mas explicita exatamente o que, na minha opinião, se tornou a rivalidade de uns anos pra cá. Disparate financeiro, disparate técnico que isso causa e exatamente. Eu citei o clássico como um ponto positivo da temporada do Cruzeiro e não poderia citar a vitória do Galo sobre o Cruzeiro em Uberlândia, porque realmente, para mim, principalmente se tratando daquele momento, o Atlético era bem favorito para ganhar, viu? Grandeza por grandeza, não existe essa para mim não há comparação. Os dois estão do mesmo tamanho, etc e tal. E aí o torcedor, né, que lute aí cada um e tal. Mas em relação a esse jogo especificamente na Arena, gente, o jogo era na Arena. Era o primeiro clássico do Atlético, foi o primeiro clássico do Atlético disputado na Arena, ou seja, o Atlético queria ganhar o primeiro clássico na Arena. Alguém duvida, alguém acha que o time do Cruzeiro era melhor do que o time do Atlético? Eu não. Eu acho que nem o torcedor do Cruzeiro. Então, ou seja, nesse momento, o Cruzeiro ganhar do Atlético é sim um ponto muito positivo, não tem dúvida disso, não. Sim, sem dúvida. Isso aí, se a gente for voltar em outras décadas, na década de 90, o torcedor do Atlético se vangloriava de ganhar do Cruzeiro um clássico. E o Cruzeiro amealhando títulos ali de Supercopa, de Copa exemplo, do Brasil. O Atlético ganhou do Cruzeiro, que foi bicampeão da Supercopa, o Cruzeiro tava voando e tal. Na mesma semana, 2-0. 2 gols do Edivaldo, se eu não me engano. Eu lembro disso. E é isso, assim, é o momento, né? O momento das equipes. Eu também concordo. O acerto do Cruzeiro de ter vencido lá dentro da Arena foi uma façanha mesmo, porque a diferença técnica dos times hoje, ela é... Vou falar grande, né? Mas ela é considerável. Pra mim, o que resume isso aí, assim, esse não era mais um clássico. Não, esse era o clássico pro Atlético, e o Cruzeiro foi lá e carimbou. Inclusive teve um outro ouvinte aqui, o Nelito Dourado, falando, colocou o clássico, né? Entre os acertos aqui pro Cruzeiro na temporada. Obrigado, gosto de ouvintes que mandam polêmicas pra gente discutir aqui também. Gostas de uma polemiquinha, né, Pedro? Gosto de uma polêmica, não nego. Breno Galante, mais algum destaque nesta terça-feira, meu amigo? Ô Pedro, só convidar todo mundo que tá nessa audiência com a gente pra live que eu vou fazer logo mais às 7h da noite no canal do YouTube Breno Galante com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho. Vamos fazer um balanço dessa temporada, vamos ver se a gente consegue extrair alguma novidade do presidente. Você já pensou se ele anunciar o Scarpa? Ia ser um presentão, hein? Mas enfim, vamos bater um papo bem legal com o presidente, que é uma figura, né? Sim, um cara muito bacana, muito acessível, e eu tenho certeza que a gente vai poder conhecer um outro lado do presidente, pelo menos é essa a ideia da entrevista de logo mais. Grande abraço a todo mundo aí e até amanhã.